Olá, estamos aqui no Gente Cuidando de Gente, no podcast com a doutora Michele. Eu tenho certeza que você vai adorar estar nessa plataforma, nesse mundo virtual com a gente, conversando, falando, batendo papo, sabendo por que é importante os assuntos que a gente tanto luta lá na tribuna. Lá na tribuna, nosso tempo é reduzido, mas aqui você vai poder ouvir não só a doutora Michele, a deputada, mas a comunidade, especialistas, técnicos e, com certeza, um bate-papo cheio de grandes assuntos e grandes temas que vai enriquecer a sua vida. E eu quero aproveitar hoje para convidar você para estar conosco na segunda-feira, dia 12, às 9 horas, na Assembleia Legislativa. Nós vamos fazer uma audiência pública falando da rede psicossocial, de tudo que nós podemos melhorar, desafios e o que você precisa. Então, eu te espero lá para participar com a gente, porque ao final o nosso interesse é linkar sempre você com a nossa luta e a nossa política. E vou apresentar para você os nossos primeiros convidados aqui, pessoas que eu conheço, que eu sei que estão preocupados com o cuidado das pessoas. Aqui está comigo o Dr. Rodrigo Dourado, médico formado na UFAC, que fez psiquiatria. Estava aqui perguntando para o Dr. Rodrigo como foi que ele conseguiu essa proeza, já que aqui no Acre não tem residência de psiquiatria. Fala aí comigo, doutor. Bom dia, gente. Tranquilo, prazer estar aqui com todo mundo. Eu fiz prova de título, né? A gente sabe que na medicina tem algumas especialidades permitem, né, através da Associação Médica Brasileira, essa oportunidade, e foi para onde eu fiz. Eu fiz aí o tempo de serviço, que geralmente é mínimo de 6 anos, e parti para a prova de título. E participou do projeto de ambulatório de atendimento especializado em psiquiatria em adolescentes. Isso aí, na verdade, foi uma iniciativa que estava tendo cada vez mais. A gente sabe que os números estão crescentes, né, na saúde mental, e a criançada também está aparecendo o sofrimento, né? E a gente tem um ambulatório da psiquiatria infantil na Policlínica do Tucumã e estamos passando por ele. E vamos aproveitar e conversar depois sobre como está a saúde mental dos nossos adolescentes nessa era tecnológica, depois da pandemia, que eu tenho certeza que tem muita coisa interessante. Com certeza. E aqui com a gente também está a Bruna, psicóloga, que atua coordenando na Terra, no Ministério Público. Conta pra gente, Bruna, por que você resolveu fazer psicologia, especialista em saúde mental? Por que você está trabalhando, cuidando da nossa gente? Então, sempre me chamou a atenção, né, esse cuidado, né, das pessoas, dar atenção, né, àquele sofrimento, muitas vezes que as pessoas passam, né, nas suas casas, nas suas famílias. E aí eu fui para o ramo da psicologia para me especializar e me dedicar um pouco mais a essa área. Então, gente, a gente está aqui com duas pessoas que cuidam, duas pessoas que fazem um trabalho excelente, pessoas da saúde, pessoas do judiciário e a política junto aqui, eu como deputada. E eu quero dizer para vocês que a saúde mental tem me preocupado muito. Eu fiz ações de saúde, vi que as pessoas estão necessitadas, pedindo socorro para que a gente olhe para elas e para a saúde mental delas. E aí eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que é tão importante a gente falar de saúde mental no estado do Acre? Michele, assim, a saúde mental, ela está cada vez mais ficando em evidência. Isso é um fato. As pessoas estão cada vez mais em sofrimento, as pessoas, como os números estão aumentando cada vez mais, né, de tentativas de autoextermínio, está cada vez mais evidente. Na época que a gente estudava lá na residência, por exemplo, já dava para deu para ver bem já o crescente aumento dos números. A cada 10 pacientes lá no UBS, 5 são casos de saúde mental. Isso há 7, 8 anos atrás. Já faz tanto tempo que a gente terminou a residência já assim. Faz tanto tempo que a gente terminou a residência, Michele. Já faz por aí. Melhor não citar tempos, né? Mas é por aí. Para quem não sabe, doutor Rodrigo e eu, nós fizemos residência de medicina da família e comunidade aqui no Acre também. Foi aqui sim. E somos aí médico de família. Também. Agora eu não sabia que fazia tanto tempo, Rodrigo. Faz um tempinho. O que você acha, então? Como que tá, digamos, essa chama da saúde mental aqui no nosso estado? Olha, a necessidade é grande, a visualização é pouca. Eu vejo a população em sofrimento, procurando ajuda cada vez mais. Hoje, né, eu tô só lá no CAPS AD e eu lembro-me quando eu entrei no CAPS AD ali 10 anos atrás, 9 anos atrás, a demanda, às vezes, eram 4, 5 pessoas no dia. Hoje é comum chegar a 20, 25 pessoas para atendimento e o CAPS AD é só para álcool e outras drogas. Só pra gente ver o quanto que aumentou exponencialmente, né? Mas chega de tudo lá também, né? Chega outras coisas também lá, a gente referencia tudo, mas tá aumentando muito.
né? A gente sabe que os números estão aumentando, a gente sabe que pós-pandemia o negócio deu uma bagunçada. As pessoas sempre falam assim, a culpa é a pandemia. Eu falo, não. Na verdade, a pandemia ela veio só para transbordar o copo que já estava cheio. As pessoas precisavam de uma gota d'água para começar a botar para fora o sofrimento, porque ia chegar uma hora ou outra, né? E a pandemia acelerou esse processo. E aí infelizmente, nosso estado, eu acho que não está preparado para crescente demanda. Eu vejo realmente pouco investimento, pouca estrutura nessa área. E as pessoas estão pedindo ajuda. As pessoas estão sofrendo, né? E a gente subestima, por exemplo, eu vejo tem colegas que reclamam muito que muitos pacientes começaram a procurar, porque a gente acha que a cabeça afeta só a cabeça, né? A gente tem muito esse negócio de achar que a nossa mente só vai afetar o emocional. Isso é uma concepção muito errada, né? E, por exemplo, tem muitos colegas que hoje perguntam para mim, Rodrigo, a demanda está muito grande de pessoas que chegam pedindo remédio para dor aqui. E aí eu falo assim, então, essas pessoas que chegam hoje aí no ambulatório, na UPA, pedindo um tramal, às vezes pedindo morfina, remédio para dor, são pessoas em sofrimento mental. Né? Geralmente são, né? O corpo ele externaliza o que a mente está sofrendo, né? Diga-se de passagem, a saúde mental, em realidade, a doença mental é uma das doenças que mais incapacita para o trabalho. Sim. É o grande motivo da incapacidade laboral que tem hoje no mundo, no Brasil e também no Acre, com certeza. Sim. E aí, Bruna, o que você tem visto lá pelo Ministério Público? Você que tá... Explica pra gente o que é o Natera, nem todo mundo sabe. A Bruna é uma grande parceira nossa, ajuda muito a gente a cuidar dos vulneráveis. E aí, explica pra gente o trabalho do Natera, o que vocês fazem no Natera e como vocês fazem para lidar com esse sofrimento mental dos nossos acrianos, das nossas pessoas? Então, o Natera ele é um órgão auxiliado dos promotores e dos procuradores de justiça, né, do Ministério Público, e ele tem uma equipe especializada para atuar com essas questões de transtornos mentais, com a saúde mental aí do estado do Acre. Nós temos alguns públicos, né, que a gente dá essa maior atenção, que é o público em situação de rua, né, que são pessoas também que têm um crescente adoecimento mental, né, e precisam de uma política pública efetiva. E também a gente acaba fazendo parte dessa rede que está aí para passar orientações, para dar nossa contribuição enquanto órgão do sistema de justiça e também para fiscalizar muitas vezes esses serviços, né? Nós fazemos o atendimento à comunidade, à população, fazemos o atendimento à rede também. Vocês fazem esse acolhimento? Fazemos. E a partir daquele caso, naquele seu João que chega até a gente consegue compreender como que está o funcionamento do serviço público, como que está a política pública. Então, a partir do caso, a gente começa a olhar para a causa e aí a gente consegue incidir com os gestores uma conversa sobre a melhoria dessas políticas e desses serviços específicos. E aí, só para situar quem está aqui com a gente, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que saúde não é só saúde física, não é só a ausência da doença física. A gente precisa também de uma saúde mental e social, um equilíbrio entre esses 3 pontos. Além disso, a gente também tem aqui no Acre que quase 98% da população ela usa o Sistema Único de Saúde, ela usa o serviço público. Daí a necessidade da gente estar aqui falando sobre políticas públicas, sobre como isso impacta na vida das pessoas e trazer para você mais conhecimento sobre saúde mental e como a gente no estado pode estar fazendo para melhorar o cuidado com as nossas pessoas, com as pessoas que vivem aqui no Acre. O que você acha, doutor Rodrigo? Rodrigo, eu vou te chamar de Rodrigo. Por favor, prefiro, Michele, obrigado. O que você acha? Qual a importância, assim, da gente ter um serviço público bem estruturado de saúde mental, a importância desse serviço estar estruturado, do acompanhamento profissional, daquele acompanhamento não só da consulta, porque às vezes as pessoas acham que é só consulta, né? Vamos falar de saúde mental, é o médico e o remédio. Mas não é bem assim. O que você acha, como da importância? Conta pra gente a importância desse serviço bem estruturado. Perfeito, ótimo. Adorei a pergunta, porque o que você falou é um ponto, né? As pessoas às vezes focam muito nisso, médico, remédio, né? E a saúde mental, as doenças mentais, o sofrimento mental é algo crônico. Alguém que está procurando ajuda hoje, não é alguém que começou a sofrer hoje. Não é igual uma pneumonia que você foi desenvolver o quadro de pneumonia, teve febre, correu lá na emergência e ponto. Alguém que está pedindo ajuda hoje é alguém que já vem arrastando esse sofrimento por meses ou até anos.
Então, da mesma forma que vem sofrendo meses e anos, para curar não vai ser do dia para noite. O processo de cura, o processo de melhora é um segmento. Nada na psiquiatria, eu falo, o tratamento rápido em psiquiatria são 6 meses. E quando eu falo de tratamento rápido, não é só medicamentoso. Né? Muitas vezes a medicação é só a cereja do bolo. A importância do segmento terapêutico, a importância de uma estrutura adequada é ter outros profissionais, que eu sempre bato muito nessa tecla da equipe multiprofissional. Ai, né? muito bom falar sobre eu isso. gosto disso, porque, por exemplo, não tem. A gente tem falta de psicólogos, a gente tem falta de terapeutas ocupacionais, né? De outras vertentes de tratamento que são igualmente importantes, em algumas áreas até mais importantes do que propriamente a consulta psiquiátrica e tudo, e a gente não tem. Então, assim, como que eu vou dar o segmento para esse paciente? Eu fui lá, taquei o remédio. Beleza, ok. E aí? Eu tratei os sintomas. Eu sempre brinco assim com meus pacientes que a gente tem que imaginar uma parede com a infiltração, né? O remédio, ele pinta a parede de novo, mas a infiltração lá, ele não tapa. Né? E aí essa infiltração a gente corrige como? A terapia? Segmento. Né? Segmento que a gente não tem. É uma verdade. A gente não tem psicólogos, a gente não tem uma rede assim estruturada que dá esse suporte para impedir a causa. E aí a gente acaba sempre apelando por remédio. A gente trata com remédio que não era para tratar. A gente acaba apelando por remédio e aí sim. Porque eu falo, não tem a enxergar que isso é onerar o sistema de saúde também. Porque a partir do momento que eu tô tendo que comprar mais remédio para pessoas que poderiam estar fazendo terapia, eu tô tendo mais gastos. Com certeza. É uma escala, tudo funciona em cascata, né? Isso. Então assim, poxa, aquela pessoa que poderia ter alta do remédio em 6 meses, acaba tomando remédio pelo resto da vida. Olha o custo. Era muito mais barato ter um psicólogo atendendo para essa pessoa não precisar mais do remédio do que manter o remédio, né? Mas não tem E como o remédio visão. não cura tudo, né, Rodrigo? A gente acaba tendo aí as pessoas que, além de estar tomando remédio, pintando essa parede, mas às vezes a infiltração ela se alastra de uma forma que traz a incapacidade laboral, a incapacidade do trabalho. Então, é uma pessoa que, de fato, quando ela não é tratada em toda a sua complexidade, ela acaba, dentro do sistema público, de fato, onerando muito, mais, porque ela nem produz e ela gasta mais. Então, se a gente fosse ver só a questão econômica do assunto, sim, né? Sim. Eu sempre falo muito, eu falo nisso também. Né? Às vezes, quando eu estou conversando com colegas, eu falo, os políticos não conseguem, às vezes, ter uma visão, né? O sistema público não consegue ter uma visão, que a pessoa em sofrimento mental, ela onera o sistema público de muitas formas. E essa é uma delas. Aquela pessoa que está colocada como incapaz, que se ela tivesse tido um arcabouço terapêutico adequado, ela não seria uma incapaz, ela estaria produzindo. Hoje ela está vivendo do dinheiro público, né? Porque ela recebe uma aposentadoria, recebe um auxílio, por assim dizer, por hoje estar incapaz, mas se lá atrás tivesse uma proteção, uma terapêutica adequada, essa pessoa também estaria produzindo, contribuindo. Entendeu? Não estaria só gastando, estaria só né? gastando, Se a gente entendeu? fosse olhar pelo lado econômico, digamos assim. Tudo funciona em cascata, né? Não adianta falar que não. E a Bruna estava dizendo aqui pra gente de alguns números que mostram a importância, né, Bruna, da gente estar falando sobre a saúde mental hoje, em pleno 2023, digamos, na era tecnológica interligada. Sim. Conta pra gente, conta pras pessoas esses números aí que você trouxe, me deixaram bem assustadas, mas conta aí pra eles que são extremamente necessários, que cheguem ao conhecimento de todos. Então, lá no Natero, nós produzimos um relatório que foi entregue já ao secretário de Estado de Saúde e que somente com os dados do SAMU, né, em 2019, né, lembrando que antes da pandemia, só de atendimentos do SAMU, de pessoas em surto, pessoas em crise e com tentativas de suicídio, por exemplo, foram 18 mil chamadas para o SAMU. Né, isso no nosso estado do Acre. Isso em 2019. Nós não tínhamos aí pandemia, né? Em 2020, esse número ele pulou para 21 mil atendimentos. Quando a gente passa por essa pandemia, a gente chega aí a um número de mais de 31.700 atendimentos do SAMU. Fora aqueles que a gente sabe que as pessoas vão até o hospital, que não recorrem ao SAMU. Aqueles municípios que não têm o serviço do SAMU, que nós sabemos que ainda existem. Então, imaginem aí, se só os surtos nós temos esse aumento, imagina aquelas pessoas que não chegam, né, até o hospital, as pessoas que estão em surto e estão em suas casas nesse momento. E hoje o número é mais ou menos de quanto? 20...
31.757, 2022. 2022. Então, nós subimos aí de 18 mil para 31 mil na questão de uns 2 anos, 2 né? anos, é. Exatamente. E tu achas que a pandemia... O que a pandemia trouxe aí? Porque às vezes as pessoas falam assim, é porque as pessoas ficaram com medo de sair de casa, as pessoas ficaram com medo de morrer e por isso elas estão adoecidas. Será que de fato foi isso? Será que de fato foi o medo? Eu lembro como se fosse hoje. Eu sou samuzeira, eu trabalho no SAMU, então eu entendo do que você está falando. E aí eu tava de plantão, cheguei em casa depois do plantão e tava vendo lá no Japão, lá na China, em realidade, né? Que começou lá na China. E eu dizia, não, mas isso aqui não vai chegar aqui, não. Não, isso aí não vai ser uma pandemia, não. Isso aí é coisa lá na Vai China, passar. né? A gente deixa bem longe da gente, mas chegou e trouxe aí bastante dificuldades, eu diria, para todos nós. O que vocês acham que a pandemia fez com a gente em relação à saúde mental? Eu acho que a pandemia foi a gota d'água. As pessoas, como eu falei, né, mais cedo, alguém que está em sofrimento já está em sofrimento há anos. Não começou a sofrer hoje. A gente teve 1 ano e meio, 2 anos de pandemia. Então, o estresse da pandemia fez trazer à tona o que estava lá, guardadinho, esperando, crescendo aos poucos. Foi aquela fermentação mais rápida, sabe? O bolo que estava enchendo explodiu, por assim dizer. E aí, assim, como foi conduzido também essa pandemia, eu acho que do jeito que a mídia fez, muito sensacionalismo, muito isso, aquilo, também contribuiu para acelerar esse processo de medo nas pessoas, né? E aí isso fez com que os casos que estavam lá guardados eclodissem. A OMS diz que 25% dos quadros de ansiedade e depressão aumentaram, né, mais ainda depois dessa pandemia. E aí, muito do que o doutor fala, né, desse aumento, dessa explosão, eram de pessoas que já faziam algum tipo de tratamento em saúde e aí teve que romper, né, nesse momento. Outros que estavam ali e a exclusão, né, aquele afastamento social acabou gerando, né, outras questões aí de ansiedade, depressão. Outra questão também que é muito importante, que foi assim talvez o boom, né, desse adoecimento, foi a questão econômica e a questão social. O desemprego, né, muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas. Isso gerou... Não existe saúde mental se você não tem uma renda, se você tem insegurança alimentar. Né? Então, a gente não tem como separar uma situação econômica, social, de uma situação de saúde, né? De saúde mental. Então, isso também chama a atenção para esse aumento desses casos pós-pandemia. O Dr. Rodrigo sabe bem, ele conhece bem a pirâmide de Maslow, que ele põe na base da nossa pirâmide, você como psicóloga também, que não tem como a gente evoluir, ter uma boa saúde se a gente não tiver o básico, se não tiver a base dessa pirâmide. E a base dela vem nisso, a gente assegurar nossas necessidades básicas, né? De ter direito à vida, não estar o tempo todo com medo de morrer, de sofrer alguma coisa, saber que a nossa alimentação está assegurada, que a gente vai tomar café, almoçar, jantar. Essas seguranças básicas que a gente precisa ter para a gente se sentir até humano, né? A gente se sentir alguém, a gente se sentir com um mínimo de dignidade, um mínimo de visibilidade para a gente poder crescer e evoluir como ser humano. E a pandemia, ela fez muito isso, né? Sim. Ela bagunçou geral, digamos assim. Hoje eu conheço muitas pessoas que elas falam muito sobre fobia social depois da pandemia. Pós-pandemia, sim. E aí a gente vê que são pessoas que de fato já tinham aquele adoecimento, aquela ansiedade, aquela depressão. E aí a pandemia, ela só, como bem disse o doutor, ela só fermentou aí esse caldo e fez esse caldo transbordar. Sim. E como que a gente pode fazer? Depois dessa pandemia, depois de tudo que aconteceu, quais são assim, os desafios que a gente tem para melhorar a nossa saúde mental dentro do nosso sistema público? O que vocês acham assim? Quando a gente nos vídeos na psiquiatria, né, na BP, muitas vezes a gente falava que estava, na época da terceira onda, a gente falava que estava para vir a quarta onda, que seria de transtornos mentais. A gente usava muita essa terminologia entre ali a gente na psiquiatria. E a gente já falava nessa época que, assim, ok, temos que dar atenção ao hospital, para o corona e tudo isso que vai acontecer, mas o pós-pandemia também vai ser igualmente catastrófico.
justamente pelos transtornos mentais que iriam eclodir, a gente já falava isso, e como esperado, já aconteceu. Aconteceu, né? Aconteceu, né? E aí, assim, se a gente não começar a ter um direcionamento, né, e investimento para essas áreas, porque assim, eu sei que aqui em Rio Branco a gente tem um déficit, por exemplo, de psiquiatras, é verdade, nós temos poucos psiquiatras se a gente contar aí para quantitativo de populacional que a gente tem. Mas nas outras áreas que são igualmente importantes, nós não temos. E aí é onde eu sempre falo, poxa, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, nós temos esses profissionais que podem ajudar, sim, a gente, que tem um papel extremamente importante no segmento Diga-se de dessas pessoas. passagem, Rodrigo, deixa eu só Claro. te cortar um pouquinho. Terapeuta ocupacional. Eu tenho escutado tanto falar no terapeuta ocupacional e a questão do autismo precisa do terapeuta Sim. ocupacional, a questão das deficiências precisa do terapeuta ocupacional e agora a questão da saúde mental. Então, aí uma ideia para o nosso governo, vamos abrir um concurso para os terapeutas ocupacionais. Não temos, né? Não temos. Porque nós estamos precisando da nossa rede. E você falou aí da questão do terapeuta ocupacional, né? E aí, para você ver como as coisas acontecem em cascata, né? A saúde pública, o tanto que ela precisa da saúde mental e a gente não visualiza isso, né? Esse período agora teve todo esse medo aí do atentado às escolas, né? Foi uma coisa que a gente falou muito sobre isso. E aí eu sempre comento ali em casa com meus amigos e com alguns pacientes também que assim, a gente tem que entender que esse adulto que hoje está entrando na escola para tentar matar as crianças, fazer as atrocidades, não é que ele não está errado, não é isso. Mas esse adulto, para chegar a esse nível de psicopatia, ele sofreu lá na infância. Aquele TDAH, aquele TOD, aquela criança em sofrimento que sofreu muito bullying, ela passou por essa fase da infância, né, com todos os traumas que não foram trabalhados, e aí ela cresce de uma maneira torpe e vira um adulto torpe. Então, a importância de a gente trabalhar a saúde da infância, né, tanto que eu estou me preparando para ser psiquiatra infantil também, porque eu acredito que a prevenção a gente aprende como médico de família, né, Michele? Que a prevenção é o mais importante. Então, assim... o custo da prevenção é menor, né? Também. E a gente tem que trabalhar nas crianças. Que a gente tem pouca, assim... Nós temos pouca visibilidade para as crianças. Temos pouco para a saúde mental e menos ainda para visibilidade da saúde mental nas crianças. Aquela criança com problema de aprendizado na escola, aquela criança com problema de concentração na escola, aquela criança com deficiência intelectual, como ela não se adequa, né, geralmente ela é marginalizada, né? Sim. E aí acontece o que acontece. E aí cresce de forma torpe. Gostei dessa sequência que é muito fácil a gente entender. Cresce de forma torpe e acaba se tornando um adulto torpe que acaba fazendo coisas que não deveria, torpes, né? Sim. E é interessante essa questão da prevenção, porque a prevenção ela é feita na atenção primária, né, de saúde. Sim. E a gente precisa fortalecer essa atenção primária, né? Aquela UBS que está lá no bairro, que está lá naquele território, precisam ter profissionais que deem essa atenção para aquela comunidade, sabe? Porque aquele ACS, aquele agente comunitário de saúde que passa na porta das pessoas, aquele agente de saúde não é só para verificar se a dona Maria está tomando o medicamento dela de pressão, né? Não é só para saber se ela está tomando o medicamento dela de diabetes, mas é para saber se aquela dona Maria não está com o início aí de um adoecimento mental, para saber o que tem ao redor da dona Maria, os filhos, os netos, né, um companheiro. Rede de apoio, exato, né? Qual a rede de apoio dela? Porque se eu vejo assim, o agente comunitário de saúde ele tem um papel fundamental na prevenção de saúde mental, porque é ele quem identifica primeiro. Sim. E essa informação precisa chegar naquele médico da unidade para que esses casos não explodam, e é o que a gente tem visto hoje no estado do Acre. A atenção primária, ela precisa ser fortalecida para que os casos não fiquem só na média e na alta complexidade. Perfeito, Bruno. Atenção primária é com a gente mesmo, né, Rodrigo? Sim, com certeza, faz parte. Como médico de família e, de fato, atenção primária, eu acredito muito na questão do território, de trazer a saúde para perto, de melhorar o acesso. Os ACS aqui no nosso estado, eles têm um papel de suma importância, porque eles fazem essa busca ativa, né? De estar olhando, de estar conversando, de estar batendo o olho, tomando cafezinho ali com a dona Maria. Arrancando as informações importantes. Tirando aí essas informações importantes, a gente tem, na medicina de família, a gente tem o sinal da maçaneta, né? Você lembra? Com certeza. O sinal da maçaneta
para nós médicos é aquela sensação de que você sentou para conversar com o paciente, e aí quando o paciente está indo embora, ele tá pegando na maçaneta e diz, mas doutor, eu tinha outra coisa para falar. É um sinal para nós de que a gente não fez o nosso trabalho muito bem feito. Exatamente. Então, que a gente não pesquisou, não se envolveu e não criou o vínculo adequado ao sinal da maçaneta. Então, usar a CS, toda a equipe multiprofissional da atenção primária, ela é de extrema importância para criar esse vínculo, para a gente realmente conhecer as fraquezas da nossa comunidade e a gente poder fortalecê-las através da prevenção, das medidas educativas, da educação nas escolas e tudo isso que de fato está precisando. Eu, como médica do SUS, digamos assim, eu sou fã da atenção primária e a gente, com a atenção primária fortalecida, eu tenho certeza que a nossa saúde seria outra completamente. Com certeza. Foi um dos motivos pelo qual eu fiz medicina da família, na verdade. Eu queria ter um pouco mais de contato, porque eu sempre trabalhei, como a Bruna falou, na alta complexidade, né? Eu trabalhava no CAPS AD3 sempre, minha vida toda, e aí eu falei, poxa, como que tá a nossa atenção primária em relação à saúde mental? E aí eu vejo como que a gente tem que progredir muito, né, na saúde mental, na atenção primária mesmo. As nossas UBS, eu acho que elas estão pouco estruturadas para atender essa demanda de fato, e aí sobrecarrega serviços que poderiam não estar sobrecarregados, como por exemplo, hoje tem o OSMAC, né? Quando eu fiz o meu mestrado foi avaliando o ambulatório do OSMAC, tá? Juntamente com o Dr. Rodrigo, nosso professor. E aí, o que a gente já testou? Mais de 50% do público do ambulatório do OSMAC são pessoas que não deveriam estar sendo atendidas no OSMAC. Mais da metade? Mais da metade. São perfis de pessoas que, assim, pelos quadros, assim, né, como alta complexidade, a gente pensa em transtornos mentais mais graves, né? A maioria das pessoas que é atendida lá no OSMAC são transtornos que, teoricamente falando, deveriam estar na atenção básica de saúde. Na sua casa, junto com seus amigos, no seu território, junto da sua família, né? Eles deveriam estar ali sendo Pessoas tratados. que estão indo pro OSMAC só para pegar medicamento, renovar a receita, de outros municípios, inclusive, né? Que vem de outros municípios, tem aquele gasto, né? Para chegar até o OSMAC e consultar só para uma renovação de receita. Então, é interessante a gente até ter esse espaço para as pessoas também saberem, né, que existe atenção primária e existe a atenção da média e alta complexidade. E cada serviço desse tem a sua competência, né, para que justamente não sejam sobrecarregados. Porque quando a gente sobrecarrega o serviço de saúde, sistema de saúde, quem sofre somos nós, né? Porque todos nós somos dependentes dele. E aí, me conta, Bruna, lá dentro, vendo assim, o Ministério Público, eu costumo dizer que é o grito de liberdade de quem não conseguiu ser ouvido, né? Quando ele tá, assim, muito angustiado, a gente que trabalha dentro dos hospitais, dentro dos ambulatórios, a gente vê, assim, que ele diz, eu vou no Ministério Público e vou denunciar, né? Então, assim, conta pra mim o que você tem visto, assim, que... Um dos grandes desafios que a gente precisa mudar realmente aqui no Acre, que você tem visto através do Ministério Público, que você colhe, o que você tem escutado, para que a gente possa dizer, não, nós estamos no caminho certo, fazendo políticas públicas para a saúde mental dos nossos acrianos. Um dos pontos é essa questão da atenção primária, né? Fortalecer essa atenção primária para trabalhar a prevenção e o acompanhamento, né? E esse relatório, como eu disse aqui, foi onde a gente verificou esse aumento de chamados do SAMU, ele aponta também algumas dificuldades que a gente encontra nessa rede de média e alta complexidade. Por exemplo, nas UPAs, nos leitos de saúde mental, né, no próprio OSMAC. E aí a gente vê que existe uma necessidade dos profissionais que estão ali se capacitarem e profissionais também que estão adoecidos. A gente também precisa falar sobre isso, né, de profissionais que estão nos serviços de saúde e estão adoecidos. O que a gente tem ofertado para esses profissionais? Né, porque a população ela precisa de um atendimento qualificado, né, um atendimento humanizado. E aí você chega e se depara com profissionais adoecidos também. Não é fácil. Eu acho que eu nunca contei assim para muita gente, como a gente está conversando aqui no podcast agora, mas é exatamente por isso que o meu lema é gente cuidando de gente. Isso. Porque como médica, como profissional da saúde, eu sentia que a gente estava ali para cuidar das pessoas, mas quem cuidava da gente? Quem cuida da gente, né?
Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de mostrar para as pessoas que, por mais que a gente cuide da dor do outro, por mais que a gente tenha esse propósito, né? Isso aí eu já falei, externei para todo mundo. Meu propósito na vida é cuidar das pessoas. Eu não cuido nem de planta, gente. Minhas plantas morrem tudinho. Agora, gente, não. Gente, eu costumo salvar. E aí, mas quem cuida dessas pessoas, principalmente depois da pandemia? Quem está cuidando dessas pessoas que perderam muitas vezes familiares? E, nossa, quantos técnicos de enfermagem, enfermeiros, que é a classe assim, né? A prova, Michele, assim, desculpa também te interromper, que a área de saúde é a área que também precisa de ajuda em relação ao sofrimento mental, é assim, que quando a gente distribui por profissões, né, a questão do autoextermínio, a área de saúde é a que mais comete. Então, os profissionais de saúde são os que mais cometem suicídio. E Olha dentro só, dos não sabia desse Aham. dado. E dentro dos profissionais de saúde, a classe dos profissionais de saúde é que mais comete são médicos, Olha só. proporcionalmente falando. Para você ver como assim, trabalhar com gente quando a gente não é cuidado, a gente sofre também. Exato. E isso Sofre é isso é muito. externalização do sofrimento. Sofre muito. Entendeu? Eu explico muito para os meus filhos. E já falando aí, quando, por exemplo, um plantão de 12 horas que eu passava no SAMU, né? Eu trabalho, costumo dizer que eu trabalho na ambulância que é do tiro da porrada e da bomba, que é a 01. Então, Tá tendo. Porrada e bomba, então a assim. gente vai para os acidentes mais graves, a gente vai para as pessoas que suicidaram, as pessoas que infartaram, aqueles casos muito graves mesmo, que às vezes leva a óbito, leva à morte. E aí você 12 horas convivendo com essa gravidade, com a morte, com choro. E aí você tem que chegar em casa e tirar aquela capa e dizer, pronto, agora eu sou uma pessoa normal. Como assim? Como que você vai ser uma pessoa relativamente normal? E às vezes eu falo para os meus filhos, eles, mãe, a gente tem um aniversário ali para eu digo, hoje, mãe, não dá. Foram 12 horas aqui vendo muita coisa que a mãe não tem espírito para ir para o aniversário, enfim, celebrar a vida, sendo que eu vi tanta morte em 12 horas. E aí Então, é aí, eu acho que vem o sofrimento aí, né? é aí que vem aquela questão do sofrimento que a gente, profissional da saúde, tem. Porque você convive muito ali com a vida e com a morte, né? Com o pranto, com o sofrimento. Sim. E realmente a gente precisa ter esse olhar para os. Agora, esse dado eu não sabia, que dentro Das profissões. das profissões, a que mais autoextermínio foi que o doutor usou, né? Que é o que a gente está usando agora, mas falar no português do pessoal que mais se suicida, não sabia que eram os nossos colegas da saúde. E esse é um tema que tem chegado muito próximo da gente, tem acontecido muito. E eu queria que vocês me falassem o que vocês estão vendo em relação a isso, a esse autoextermínio, a esse sofrimento tão grande que eu costumo falar. Ninguém tira a própria vida porque quer. Ela quer acabar com o sofrimento que ela está sentindo. E aí eu queria que vocês me dissessem nesse tema tão tabu, mas tão necessário a gente conversar sobre o que fazer, o que procurar, o que buscar e a gente poder ajudar as pessoas que estão aí nesse sofrimento máximo. Olha, Michele, a sua fala foi extremamente pertinente quando você falou que a pessoa que tenta o suicídio não é alguém que quer se matar. Eu sempre falo isso porque eu não tenho vergonha de quem me conhece e falo sobre isso abertamente. Eu já tentei. E o suicídio, ele não é uma tentativa de chamar atenção, ele não é uma tentativa de ter um ganho. Não. Ele é, muitas vezes, a única saída que a gente enxerga para aliviar a nossa dor. Quando a gente acredita que já procurou todos os métodos para buscar ajuda, a gente vê no suicídio como um livramento, infelizmente. E também como pessoa que passou por isso e hoje profissional, o que eu falo é procurem ajuda. É quase um rótulo, né? A gente sempre Quase fala clichê, isso, quase né? um clichê, mas é a mais pura verdade. Ah, mas não deu certo com aquele psiquiatra, não deu certo com aquele psicólogo. Meu amigo, muda. É assim, eu te garanto que você pode ver a vida colorida de novo, né? Eu até em um dos posts que eu fiz, ó, como que a depressão ela é interessante. Tem estudos que mostraram que quando você está deprimido, a sua íris tende a recepcionar melhor as cores cinzas. Então aquela história de que a gente está vendo o mundo cinza, essa expressão ela não vem à toa. Tá? Tem um porquê biológico para isso. A gente vê o mundo mais cinza quando a gente está mais deprimido.
Então, para a gente ver o mundo cheio de cor de novo, para a gente ter a felicidade simplesmente por estar vivo, a gente tem que procurar ajuda, sabe? Achar o profissional, vai ter aquele profissional que vai te acolher, vai ter aquele profissional, pô, tem aquele profissional que é chato, que deveria dar um chute na cara dele? Tem, mas tem aquele que você vai ter vontade de abraçar, aquele vontade que vai te acolher. Então, assim, não deixe de procurar ajuda, porque hoje, 18 anos depois da minha primeira tentativa, eu falo que ainda bem que deu certo. E hoje eu tô aqui trabalhando com isso, porque eu já fui alguém que esteve dos dois lados da mesa, eu falo, né? Tanto paciente como psiquiatra. Então, vale a pena lutar até achar um profissional que vai te ajudar, que vai te dar o suporte para você poder florescer, para você poder ser um cidadão que contribui também para a sociedade. Ai, que bonito, doutor Rodrigo. Que bom que nós temos você aqui. Que bom que não deu certo e que bom que você está aqui com a gente, fazendo daquilo que mais te fez sofrer, talvez, um propósito de vida. Eu não sei se a Bruna, como psicóloga, ela conhece o Viktor Frankl, o pai da logoterapia. E ele é alguém, assim, para mim, uma corrente psicológica e terapêutica muito fundamental, que ele diz que na dor você tem como achar o propósito da sua vida. Você tem como achar algo para você se agarrar e dizer, não, minha vida vale a pena. Sim. Não vou fazer, não vou chegar ali, porque tem propósito na minha vida. Sim. E aí, Bruna, conta para mim o que você tem visto em relação a esse sofrimento máximo que a gente está falando. Então, é interessante a gente falar também que, por exemplo, 90%, né, dessas tentativas de suicídio, desses suicídios, eles são é possível prevenir. Por quê? Porque eles estão, em sua maioria, associados a transtornos mentais, como o doutor falou. Né? Então, a pessoa consegue tratar aquela dor, consegue tratar aquele sofrimento. Né? Então, ele é evitável. O suicídio, ele é evitável. Nesse sentido, a pessoa consegue tratar aquele sofrimento, aquela depressão, e ela dá sinais. Né? A gente também precisa estar atento aos sinais. Quando essa pessoa aborda falas, por exemplo, como a senhora disse, né, que ouviu aí nesses dias, eu não aguento mais, ontem eu queria sumir desse mundo, né, minha vida não faz mais sentido. Então a pessoa dá sinais, ela expressa, né, falas que a gente precisa ficar atento. E esse estigma, não pense que é drama, exato, né? A gente entenda que é um sinal. O estigma, ele é algo que também favorece esses suicídios, porque as pessoas falam muitas vezes que é drama, que é para chamar atenção, que é frescura. E o estigma, ele leva a pessoa que já está adoecida a um maior sofrimento ainda, porque ela não queria estar ali. Ela quer livrar de uma dor que para ela o fim da vida é o mínimo, porque a dor é tão grande que ela não vê outra saída, ela não vê outra forma. Né? E a dor é muito subjetiva. A gente não tem como fazer comparações. Né? Cada um vive a sua maneira, sente a sua maneira. A gente não tem como comparar, né, o que eu sinto com o que eu... Para você pode ser que um fator ele seja o ápice, né, para levar aí a um sofrimento. Já para mim, não. Então, nós somos pessoas diferentes, né, e somos pessoas subjetivas. A gente precisa também dar essa atenção. E agora aceitar essa diferença em tempos de redes sociais, né? Vamos já aqui falar um pouquinho aí das redes sociais. Rede social e saúde mental, para mim, hoje, ela está muito relacionada, porque você pode ou ser uma pessoa sincerona, mostrando as suas fraquezas, suas vulnerabilidades, suas conquistas, ou você pode simplesmente mostrar aquilo que você acha que deve mostrar, o seu lado bom, o seu sorriso, a sua parte bonita. É o que acontece na maioria das vezes. Que é o que acontece na maioria das vezes. E aí, muitas vezes, hoje, na rede social, todo mundo tem um microfonezinho aí, um megafone para dar a sua opinião. E nessa opinião, muitas vezes, nem sempre a gente é empático, nem sempre a gente calça o sapato do outro para saber onde é que está apertando, e a gente acaba favorecendo ainda mais o adoecimento. E aí eu pergunto a vocês, como que a gente, já não trazendo a rede social como problema, mas como solução? Como que a gente pode usar as nossas redes sociais? Como que a gente pode usar esse megafone que a internet nos deu para mostrar para as pessoas que a vida ela é ciclo, ela tem depressões e tem picos, que tem dias que estão melhores, dias que estão piores, mas está tudo bem, você consegue encontrar uma forma de ser feliz novamente, ver a vida colorida novamente. O que você acha, assim,
Rodrigo, o que, que a gente pode estar fazendo? Ou a pessoa que está com sintomas de ansiedade, depressão, ela tem que ir para... O que, que ela faz? Ela deixa as redes sociais, ela mostra só o dia que ela está sorrindo? E aí, conta pra gente esse relacionamento, como é que a gente faz? Olha, primeiro que assim, adorei a tua fala, a rede social não é um problema, né? Até porque se você deixar ela parada, ela não faz nada, né? Quem alimenta a rede social é a gente, né? Então, assim, como a gente utiliza a rede social é que vai fazer toda a diferença. E assim, claro que cada caso é um caso, né, em relação à pessoa que está em sofrimento. Tem pessoas que vão se beneficiar da rede social postando e externalizando o que estão sentindo. Né? Tem pacientes que escrevem, que desenham, que gostam de expressar o seu sofrimento e isso ajuda eles a aliviar um pouco. Mas eu sempre acredito assim, hoje a gente tem o advento da internet que depende muito mais de como a gente a utiliza. E aí é um ótimo meio se a gente usar da maneira saudável, né? Que é a informação de ajudar. O maior poder e a maior riqueza que a gente pode ter na Terra é o conhecimento, que ninguém tira da gente, né? Então, assim, aproveitar esse meio e informar. Eu acredito que é a melhor maneira de repassar informações, de mostrar como que é importante, usar como conscientização, porque, assim, dá para ver que nós ainda temos muito preconceito, isso é um fato, mas eu percebo que, assim, as pessoas estão falando cada vez mais de saúde mental na rede social, e isso é uma coisa positiva, porque isso está fazendo aos poucos a gente ter uma visão diferente. Aos poucos, aqueles posts mais preconceituosos estão sumindo, estão aparecendo mais posts de procure ajuda, mais posts de realmente isso é um sofrimento, cuide da sua mente. E se a gente continuar dessa maneira, né, usando a internet para propagar essa informação, acho que é o caminho adequado, que as pessoas vão procurar ajuda, né? Então aproveita aqui o microfone, a câmera e diz assim para aquele que está nos ouvindo, diga para ele se ele estiver nesse sofrimento, se ele estiver pensando que a vida dele não vale, se ele estiver pensando que é melhor não estar mais aqui, o que que ele tem que fazer? O que que ele tem que procurar, para quem que ele tem que pedir socorro, ou um familiar, que às vezes quem percebe tudo isso é o pai, é a mãe, é o tio, é o avô. O que que ele tem que fazer? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar quando isso estiver acontecendo dentro da minha família? Primeiro é não largar a mão dessa pessoa. O primeiro ponto, né? O suporte familiar é e continua sendo o principal arcabouço na terapia de uma pessoa. Muito mais que o psiquiatra, o psicólogo, é a família. Né? Eu não fiz o que fiz, faz a minha família. Quem esteve sempre comigo lá. Infelizmente, a minha história, não tive profissionais muito legais que me conduziram, mas a minha família esteve lá. Né? Então, o primeiro ponto é, se você tem um familiar, e a família que eu falo não é só o núcleo ali, pai, mãe, irmão, não. Às vezes é aquele amigo que é mais parceiro, aquela amiga que é mais parceiro. Aquele amigo mais chegado do irmão, né? Nós temos pessoas assim na nossa vida, né? Então, não largue aquela pessoa e, se necessário for, peça para aquela pessoa te acompanhar com seu primeiro profissional. Não tem muito essa profissional primeiro. Às vezes a pessoa fala, Rodrigo, vou no psiquiatra, primeiro no psicólogo. Ué, vai no que o seu coração, se tiver menos preconceito, porque o pessoal tem um preconceito. Vai de qualquer um, mas vai. Porque o pessoal tem muito preconceito. Vou no psiquiatra, que é médico de doido, né? Então vou lá primeiro no psicólogo, que eles pensam assim, que o psicólogo é mais leve, eles têm essa Bruno, concepção. Assim mesmo. O estigma, ele ainda é muito grande, assim. Para eles, o psiquiatra é quando o negócio tá mais grave. Quando eu tô mais doido, eu vou no psiquiatra. Quando eu tô só doidinho, eu vou no psicólogo. Mas o importante é que vá. Indo no psicólogo ou no psiquiatra, entendeu? Ele vai te conduzir da maneira... Procure ajuda. Exatamente. E essa questão das redes sociais é bem interessante, porque cada pessoa vai mostrar ali o que é interessante para ela. Então, as pessoas muitas vezes fantasiam, né? Uma pessoa que está em adoecimento, ou então que está passando por dificuldades, acaba vendo e projetando na outra, né, coisas que não faz sentido. Então, é interessante você não fazer comparações, né, com o mundo virtual, né? Porque todas as pessoas passam por dificuldades, mas aquela pessoa vai ofertar ali o que é melhor para ser visto. Nem sempre ela vai ofertar, ela vai mostrar a realidade vivida. Né? Então é interessante que a pessoa não se baseie somente pelo que ela está vendo ali nas telas.
não é? E aí saber que quem está em sofrimento, né, existe, né, profissionais que podem ajudá-los. E aí, como o doutor falou, não existe só os psiquiatras, você não quer ir no psiquiatra nesse momento, mas vá no profissional, vá no psicólogo. E existem outros profissionais também que também produzem saúde mental, não necessariamente psicólogos ou psiquiatras, pessoas que têm esse conhecimento, às vezes um diálogo, às vezes a pessoa quer ser ouvida, ela quer uma atenção, ela não quer necessariamente um medicamento naquele momento, mas o fato da pessoa conseguir desabafar, conseguir dizer o que está sentindo, isso já é um motivo dela diminuir até aquele sofrimento, aquela angústia, né? Então é interessante que a gente também, no mundo de hoje, a gente vive na correria, né? A gente não tem tanta atenção mais com quem está ao nosso lado, mas eu acho que a pandemia ela trouxe uma lição para a gente também, que a gente precisa parar, né? A gente precisava parar para dar atenção ao que faz sentido, ao que traz sentido à nossa vida, né? Então, olhar para quem está ali do lado, estar atento ao que aquela pessoa está falando para a gente, ao que ela está demonstrando, né? Então, olhe para quem está do seu lado e veja. E aí, existem profissionais, existem serviços que podem ajudar você a sair desse sofrimento. E, Bruna, quais seriam, assim, esses serviços? Porque a gente fala de psicólogo, de psiquiatra, e aí quem não tem muita condição, ele pensa logo, meu Deus, eu não tenho dinheiro para tudo isso, né? Como que faz? O que a gente poderia procurar? Quais são, assim, as portas de entrada do nosso sistema de saúde? Se eu tô assim, se eu escutei agora a doutora Bruna e eu disse, não, realmente eu tô precisando de um psicólogo, quem que eu devo procurar? Onde que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Sim, aqui no estado do Acre, nós temos alguns pontos de atenção, e aí para aqueles sintomas leves, né, até moderados, existem profissionais que estão, eles estão vinculados às URAPs, né? Temos as 5 URAPs aqui em Rio Branco, e aí tem profissionais de psicologia ali que podem estar ofertando esse cuidado, né, essa primeira atenção. Existe também o CAP Samaúma, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que ele também presta esse atendimento, né, em saúde mental para aqueles casos de adoecimento. E existe, no caso, por exemplo, de uma crise, a pessoa já está numa crise, ou então já teve aí uma tentativa de suicídio, ela pode buscar também as UPAs, né, para um caso um pouco mais grave, aí ela pode ser referenciada lá para os leitos de saúde mental do pronto-socorro, que aí já é um local em que a pessoa já é atendida na crise. Então, para cada nível de adoecimento, nível de sofrimento, existe um dispositivo no nosso estado para atender essa pessoa. Apesar de serem poucos, né, e ainda faltar muitos de dispositivos, mas nós temos ainda alguns que podem sim ajudar essa pessoa a sair desse sofrimento. Então tá, a produção coloca aí, então vai deixar a localização de cada estabelecimento desse. E eu vou, assim, sintetizar, então, a nossa busca de ajuda. Busque, seja psicólogo, seja enfermeiro, seja médico, seja no postinho perto da sua casa, onde for, mas busque ajuda, porque existe ajuda e existe uma forma da gente cuidar de você e tirar você desse sofrimento, trazer de volta aí para essa vida alegre que a gente quer que você tenha. O problema, sim, Michele, é que, assim, esses serviços que a Bruna falou, eles existem. Existe. É verdade. Estão estruturados? Não. Né? Então, a gente está falando de uma maneira muito linda e maravilhosa que você tem que procurar ajuda e tudo, mas, sinceramente, não temos profissionais nesses locais para isso adequadamente. Né? Por exemplo, no CAP Samaúma, eu sei que não tem psiquiatra. Né? Não tem nem atendimento médico regular lá. Acho que o médico vai 2, 3 vezes na semana. A maioria dos pacientes que eu vou avaliar no pronto-socorro, porque eu vou atendo as emergências no pronto-socorro, são, às vezes, pacientes que foram lá no CAP Samaúma, não tiveram o atendimento e acabaram lá no pronto-socorro. Isso acontece, assim, cada 5, 3 com a situação assim. Nas URAPs, os psicólogos que tem nas URAPs já estão lotados de pacientes. Eles não têm como abarcar o mundo nas costas sozinhos. Antigamente, na URAP, nós tínhamos médicos na URAP que davam esse suporte, né? Tinha assim, um convênio, acho, Prefeitura, Estado, não lembro-me bem dessa vibe, mas eu sei que tinha. E tínhamos médicos que ajudavam nesse atendimento na saúde mental da URAP. Esse convênio sumiu.
A URAP também já não tem mais esses pontos que ajudam, né? Então, assim, de verdade mesmo, o paciente em sofrimento mental tá largado. Os números de tentativas de suicídio e suicídio aumentaram, não foi só por causa da pandemia. Aumentaram pela falta de suporte também. Isso a gente vê muito, Rodrigo, assim, por isso que sintetizei no sentido de dizer, busque ajuda, seja enfermeiro, seja Sim, psicólogo, sim. seja o pai, seja a mãe, o tio, o melhor amigo, mas pelo amor de Deus, busque ajuda, porque a sua vida é importante, sim. Mas trazendo para nosso sistema de saúde, trazendo para as nossas políticas públicas, a gente sabe, a gente como médico, por exemplo, você que está lá no Ministério Público sabe, eu acredito que vocês têm muitas reclamações nesse sentido, que a gente até chega a identificar, como o caso que eu tive na ação que a gente foi fazer. Primeiro paciente que eu atendi, ela olhou para mim e disse: ontem mesmo tudo que eu queria era tirar a minha vida. É uma coisa, para mim, que gosto de cuidar da vida e salvar vidas, é assim, algo que choca e acende todos os meus alertas vermelhos. E aí era um sábado de manhã, e eu disse: eu mando ela para onde? Para onde eu encaminho para que ela não chegue lá e se frustre porque ninguém estendeu a mão e deu a mão a ela, e ela não volte para casa ainda mais frustrada, achando que ela não tem o valor que ela tem que ter. Então, assim, realmente a gente sabe, quando a gente está sentado na frente do paciente, que a gente faz um encaminhamento para o psicólogo, que ele provavelmente dentro de 3 meses, 6 meses, um ano, ele não vai ter acesso a esse psicólogo, né? Exatamente. Então, é uma das coisas que a gente precisa discutir e trazer para dentro da política mesmo, como ferramenta de mudança das nossas vidas. E aí a gente precisa desse fortalecimento. E esse fortalecimento, senhores que estão aí nos ouvindo, senhoras, ele só vai acontecer quando a gente conseguir que políticas públicas deem prioridade para a saúde mental. Por isso que a gente vai fazer a audiência, por isso que eu já quero convidar vocês para estarem lá conosco. Pode estar lá sim, pode deixar. Vocês conhecem a realidade da nossa população, convidar a população e a comunidade para estar com a gente na audiência pública da Rede de Atenção Psicossocial. Eu acho que você não sabe muito bem que existe essa rede aí na saúde, mas ela existe, né, Bruna? Existe. Conta aí para o nosso público aí o que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a Rede de Atenção Psicossocial, ela surgiu em 2011, né, que são pontos de atenção, né, para esse cuidado em saúde mental, cuidado em território, um cuidado em liberdade, né, é um cuidado em vários níveis, ele fica descentralizado, né, então as pessoas podem, como eu disse, podem e devem ser cuidadas na unidade básica do seu território, e aí só procurar a média alto, por exemplo, o hospital, no caso de gravidade, né? Num caso de surto, de crises. Né? Então, eles foram pensados para isso, para que não sejam sobrecarregados e em cada ponto a pessoa consiga ser atendida ali de acordo com a sua complexidade. Então não tem mais, assim, para quem está nos vendo, não tem mais essa questão de você tá doido, você vai ficar na camisa de força, internado, isolado da sua família, não. Não é isso que a saúde, que as políticas públicas têm construído, não, né? O que a gente está precisando de fato, então? Que essa rede funcione. Acho que a rede agora está um pouco furada. Tá. Os serviços sejam implantados, né? Ainda faltam muitos serviços serem implantados, né? Os que existem aqui não dão conta da demanda, né? Eles surgiram há alguns anos atrás e hoje eles são insuficientes. Então, além os que existem são insuficientes e existem outros que precisam ser implantados, né? Que a população não tem. Que é um exemplo é os serviços residenciais terapêuticos, que é para aquelas pessoas, né, que, por exemplo, são egressas lá do OSMAC, são egressas do sistema prisional que tem esse adoecimento psíquico, pessoas com transtornos mentais graves, severos, que não têm autonomia e precisam desse apoio, dessa residência terapêutica como suporte. Hoje não existe isso, então essas pessoas estão por aí. Existem os 14 residentes no OSMAC, pessoas que moram lá pela ausência de uma residência terapêutica. Conta pra gente a diferença, né? Porque a gente que trabalha com a saúde, que trabalha assim, a gente sabe, mas quem está nos assistindo talvez não saiba.
qual que é a diferença digamos, dos que vivem no OSMAC e como eles viveriam na residência terapêutica? Por que ela é importante para a gente? Ninguém quer morar em hospital, né? Então, veja aí, 14 pessoas. Hoje são 14, eram mais. Né? Alguns morreram, outros foram realocados em outros locais. Imagina uma pessoa que adoeceu e teve que ficar morando no hospital há mais de 20 anos. Nós temos isso hoje no estado do Acre. Ainda temos isso. Né? Então, essas pessoas moram lá no OSMAC, elas não têm identidade. Né? Elas são ali, não são tratadas mais como pessoas, né? Então, a residência terapêutica é uma residência para essas pessoas. É desinstitucionalizá-las, né? Tirá-las de dentro da instituição. Elas têm total direito de viver em liberdade, de viver em comunidade, né? De ter uma roupa, né? De ter os seus objetos pessoais, como nós aqui também temos. Né? Então, é ofertar dignidade mesmo. A residência terapêutica ela é um serviço que oferta dignidade às pessoas com transtorno mental. E aí, se nós tivéssemos as residências terapêuticas para dar essa dignidade para as pessoas com transtorno mental, como que ficaria o OSMAC? Para que realmente serviria um hospital psiquiátrico? Qual é o nosso ideal? Porque hoje a gente sabe que o OSMAC ele não é porta aberta, digamos assim. Se a pessoa está em surto, não é para lá que ela vai. A gente sabe que ele atende metade das pessoas que ele atende são pessoas que não deveriam estar lá, deveriam estar na atenção primária. Então, assim, qual seria de fato, doutor Rodrigo, a função, já que você fez a sua tese de mestrado lá no OSMAC, como que ele poderia ajudar ainda mais a nossa população se a gente trouxesse a residência terapêutica trazendo dignidade e ele fortalecer na rede? A proposta do hospital psiquiátrico é para tratar o surto. Né? Não adianta a gente achar que, por exemplo, o CAPS-D, o CAPS-3, ele realmente procura trabalhar em liberdade. E a estrutura dele são para pacientes ali que estão mal, mas a gente não tem, às vezes, falar que todos os pacientes com transtorno mental não têm surtos graves e que podem, às vezes, apresentar risco para si ou para outros, isso não é verdade. Tem aquela pequena quantidade de pessoas que tem esse tipo de surto, sim. Né? E aí é onde entra o hospital psiquiátrico. Para essas pessoas que, naquele momento do surto, precisam, às vezes, de contenção, acontece de uma internação mais prolongada, porque aquilo que eu falei, as doenças psiquiátricas, às vezes, se arrastam, né? E diferente de estabilizar aí uma pneumonia, que é 7, 10 dias, às vezes estabilizar um surto é 30, 60, né? Dependendo aí uma psicose e tudo. Então, é onde entraria, né? Mas é assim, a história pontualmente. Né? É assim como eu falo, a função do hospital psiquiátrico é a função do hospital geral. Quando você perde uma perna, por exemplo, você vai lá, né, para poder fazer o procedimento cirúrgico, estabilizou, vai para casa. Vai para casa, né? Se cuidar no ambulatório. Exatamente. O hospital psiquiátrico, no surto maiorzão, conteve o surto, estabilizou. Aí o segmento ambulatorial era para ser nos CAPs. Dos casos mais graves, né, que tem transtornos mais graves, então seria assim, estabilizou no surto, caso grave vai para os CAPs, estabilizou no surto, é um caso mais leve moderado, para as UBSs, entendeu? Não o paciente ir para lá, porque esse paciente que está lá, além de não ter dignidade, porque é uma verdade, você acordar de manhã e ver aquelas paredes cinzas, esses pacientes estão ocupando os leitos de pessoas que às vezes o OSMAC vive em superlotação. E não consegue, muitas vezes, chegam as reclamações, denúncias, porque ele não consegue fazer aquilo que ele deveria fazer, né? Então, acaba que não faz nenhum nem outro da melhor forma e a nossa população segue desassistida. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu sei que o tema saúde mental é um tema difícil, porque as pessoas têm preconceito, as pessoas têm tabu, mas se eu acredito que a gente chegou até aqui, que a gente tem voz, a gente precisa falar sobre esses problemas, a gente precisa falar sobre aquilo que ninguém falaria. Então, a gente está aqui para realmente ousar e trazer informação, trazer a discussão, poder propor, poder falar, poder denunciar. Esse é o seu canal. Eu vinha no carro pensando, por exemplo, meu sofrimento é falando. Eu falo demais da conta. Então, quando eu tô chorando, eu tô falando. Quando eu tô conversando, que eu tô sofrendo, eu tô desabafando. Então, as palavras, para mim, elas são muito importantes.
Tanto é que eu sou daquelas que, quando tá sofrendo muito, escreve poesia, tá, gente? Sou dessas. Então, aqui no nosso podcast é esse lugar, né? Que a gente tem o ditado de que quem canta seus males espanta. Aqui a gente vai dizer que quem fala seus males espanta. E é para isso que a gente está aqui, para construir, para ajudar, para informar e, mais do que tudo, para fazer uma política que realmente transforme a vida das pessoas, que realmente traga dados, traga números, olhe o que não está funcionando e faça a vida das nossas pessoas funcionar. Então, eu agradeço muito, doutor Rodrigo Dourado, doutora Bruna. Vocês estão aqui conosco nesse desafio, que não é fácil fazer o primeiro podcast. E isso é promover saúde mental, né? Esse espaço aqui é isso, né? Promover saúde mental. Nós podemos ser adoecedores e podemos ser promotores de saúde mental. Né? Então, esse espaço que ele serve para isso também. A gente poder falar, né, sobre saúde mental, isso também serve muito, né? E é muito importante. Serve então, bastante. Eu agradeço o espaço, né? E estou à disposição. Obrigada. Eu gostei porque a gente tem que chamar o público para estar com a gente, né, Michele? Uma coisa, uma verdade, não é querendo ser deputado nem nada aqui não, mas a gente sabe que a movimentação só acontece se a população estiver do nosso lado, né? Sim. Os governantes só se mudam se a gente estiver fazendo o barraquinho lá na frente do plenário. Então, assim, a população precisa enxergar que a saúde mental precisa deles também. Que é um direito, né? Que é um direito que eles têm, que eles têm que brigar por isso, porque senão eles não vão ser ouvidos. Né? O doente mental, às vezes, ele não tem forças para brigar porque está muito deprimido, mas eu peço aí que vocês ajudem na briga para a gente poder ajudar. As pessoas precisam nos ajudar para a gente poder dar para elas a dignidade que elas merecem. Eu falo sempre para os meus eleitores que a política, ou político, digamos assim, o mandato é como se fosse um trabalho de carteira assinada. E quem assina a nossa carteira é a população, é o povo. Então, quem tem o poder de fato? É o povo, é dele que emana o poder. E a gente precisa trazer esse poder de volta para a mão do povo, para ele saber que ele é o dono de todas as coisas, Democracia, que a política, né, é para ele feita dos problemas dele. Sim. Não são dos problemas da Michele, como mandatária, como quem tem mandato, é do problema dele. A gente serve ao povo. E essa é a grande diferença que a nossa população está precisando. Sim. De que uma política que sirva para ela. Então, eles são os nossos chefes. Sim. E que os nossos chefes saibam que a gente vai estar aqui promovendo saúde mental, falando dos problemas. Já deixo o convite aqui para o secretário de saúde já vir com a gente falar sobre tudo isso. Te vira, Pedro. Te vira, Vem Pedro. com a gente, Pedro, que você também é de casa. E um dia você vai vir para cá para a gente conversar dos teus desafios também como secretário, para que a gente possa falar do que a gente vai fazer na saúde do Acre. Ele tá tendo dor de cabeça e não é pouco não, né? Também, coitado. A saúde, em realidade, a saúde, lidar com gente, cuidar de gente não é tarefa fácil, mas é uma tarefa nobre. Sim. E eu agradeço que vocês façam ela junto comigo, que aqui é gente cuidando de gente.